Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a Celcom pelo convite, o Nível da Simproquim, que foi muito gentil nos convidar para participar desse evento. Eu, mais uma vez, só me apresentando aqui, Rodrigo Massa, sou partner da Bain Company. A Bain é uma empresa de consultoria de gestão empresarial. Tem 17 anos no Brasil, é uma empresa multinacional, tem 42 anos no mundo. E a gente foi convidado pelo Nível porque a gente está fazendo um trabalho patrocinado pelo BNDES, em parceria com a Gas Energy, que é uma outra consultoria, mais local, especializada em gás, energia e petroquímica, com o objetivo de estudar a diversificação da indústria química brasileira. O BNDES ele possui um fundo de estruturação de projetos que busca ajudar a melhorar o entendimento da sociedade em alguns segmentos industriais da economia, com o objetivo de, primeiro, melhorar essa informação para a sociedade como um todo e seus agentes, e depois para também estimular uma conversa com o governo em relação a segmentos industriais e suas necessidades, suas potencialidades e necessidades de políticas. Então, esse slide que eu estou mostrando agora para vocês mostra alguns exemplos de estudos já realizados pelo BNDES, né, através do instrumento FEP. O primeiro estudo de óleo e gás basicamente ajudou o governo a definir o regime de partilha para o pré-sal. Então, esse estudo foi também conduzido pela Bain. Basicamente, o que a gente fez foi estudar diversos regimes regulatórios no mundo, nos diversos modelos, em 14 países diferentes, olhando também questões relacionadas aos fundos soberanos, a como gerenciar o dinheiro do petróleo, que vai chegar em grande quantidade no futuro, e entender um pouco melhor a cadeia de valor de serviços e bens para a IP. Isso ajudou o governo a estruturar o modelo de partilha e vem sendo utilizado como uma referência para o setor. O segundo projeto foi de portos. Esse estudo também ajudou a esclarecer melhor as necessidades setoriais e que culminou na Lei dos Portos e seus desdobramentos. Finalmente, aeroportos, também foi um outro estudo realizado pelo banco, que basicamente ajudou a estruturar melhor o modelo de concessões que vem sendo recentemente implementado em alguns aeroportos. Tudo isso para dizer que esses estudos que o banco realiza, no final, acabam gerando um certo desdobramento governamental. E o estudo da química também foi uma ideia do banco, dentro da agenda do Brasil Maior, cujo objetivo é efetivamente trazer iniciativas e mudança para o setor petroquímico, buscando sua diversificação. Então, duas coisas que estão sendo feitas basicamente nesse estudo são analisar diversos segmentos químicos, entre eles o segmento de lubrificantes, que eu vou dar um foco hoje, e também derivar desse entendimento propostas de políticas setoriais para ajudar a indústria química a se fortalecer e se diversificar no Brasil. Esse é um projeto bastante longo e vem tendo uma participação bastante intensa de vários agentes da indústria química. E também esperamos que hoje a gente consiga também envolver o setor de lubrificantes com maior intensidade. Mas estamos trabalhando intensamente com diversas associações, como o Abiquim, como o Abipec de higiene e limpeza, como o Abifina, entre outras associações que basicamente representam as empresas de diversos setores da indústria química. E o projeto busca basicamente entender esses segmentos, suas necessidades,
desenvolver oportunidades e políticas industriais. Então, esse cronograma aqui mostra a jornada que a gente vem passando. Começou em maio do ano passado, onde a gente fez basicamente um mapeamento e segmentação da indústria química. A indústria química é uma indústria complexa, então um dos objetivos é também explicar o que é essa indústria para o leigo, principalmente o agente do governo que não entende direito a indústria química, precisa ser bem explicado. Então, a gente tentou estruturar de uma forma bastante lógica, com base técnica, mas também uma fácil leitura para as pessoas que não têm uma vivência no setor. Então, primeira parte, segmentação. Segunda parte, a gente fez uma priorização de segmentos com base em alguns indicadores. Então, por exemplo, a gente usou a balança comercial brasileira, o déficit comercial por segmento, o valor agregado dos produtos, as tendências de demanda de cada segmento, para priorizar 19 segmentos onde a gente pudesse dar uma aprofundada no estudo, que é toda essa parte verde que a gente está chamando de caracterização. Então, o produto dessa caracterização foi basicamente um relatório disponível a todos, está público na internet, no site do BNDES, que explica o segmento com mais detalhes, as necessidades, as tendências e as propostas de linhas de ação para aquele segmento específico. Um dos segmentos é o segmento de lubrificantes. Então, o que a gente espera aqui hoje é divulgar que esse estudo existe e convidar os senhores para acessarem o estudo, fazerem uma leitura e voltarem para a gente com sugestões e críticas, porque o estudo ainda está em andamento. Então, a gente não terminou ainda o estudo e há tempo da gente incorporar sugestões adicionais relacionadas ao setor de lubrificantes. A parte cinza, ela basicamente faz o paralelo com os segmentos que busca entender, mediante as necessidades de cada segmento e políticas industriais consagradas internacionais, já utilizadas para a indústria química, quais seriam as políticas que deveríamos estar buscando desenvolver e aprovar a nível Brasil para estimular o setor. Então, a gente está agora terminando o estudo, a gente está aí no último mês de trabalhos. Vamos ter um último seminário no BNDES no meados de setembro, onde a gente basicamente vai estar finalizando os trabalhos técnicos, e a ideia é que esse estudo seja disponibilizado para o próximo governo e também para as comunidades técnicas governamentais e também do mercado, para dois objetivos básicos. Primeiro, que o empresário enxergue melhor oportunidades e possa dialogar melhor com o BNDES em relação ao que poderia ser feito em termos de investimentos e desenvolvimento nos seus respectivos segmentos. E o segundo objetivo é ter um material de referência técnica para articular com o governo e seus órgãos nas necessidades de políticas visando a implementação de mudanças. Um ponto que é importante, que a gente está vivendo esse momento de transição política, é que o BNDES é uma referência relativamente estável, em termos, principalmente no corpo técnico, e tem um grupo específico da indústria química que cuida e vai perenizar esse estudo. Então, uma preocupação grande aqui é como governar a implementação disso, uma vez que a gente está passando por uma transição. E aí o trabalho que está sendo feito agora é organizar isso na base técnica do governo, que tende a ser mais estável, e uma vez a transição realizada, a gente permear pelos canais decisórios governamentais para efetivamente mudar alguns elementos que são essenciais para a indústria química. Então, vou entrar um pouco no detalhe de algum conteúdo que foi já gerado, para vocês terem uma ideia da abrangência do estudo. Então, esse slide ele mostra alguns dados bastante interessantes que mostram a importância de focar o estudo em segmentos prioritários. Então, a barra da esquerda mostra basicamente o trading do Brasil, da indústria química. Então, a gente está falando que o Brasil, entre importar e exportar químicos, a gente está falando de 50 bilhões de dólares anuais. É bastante dinheiro. E a gente tem 3 grandes segmentos. O segmento de polímeros, basicamente os plásticos, os termoplásticos, o de fertilizantes e o de farmacêuticos, são segmentos que, no desenho do estudo, já estavam fora do escopo por decisão do BNDES. Então, sobrou mais ou menos aí 30
bilhões de dólares para serem analisados de trade. Quando a gente segmentou a cadeia, a gente colocou esses diversos volumes, né, em 66 grandes grupos químicos, né? Então, desde derivados de matérias-primas básicas até segmentos focados a mercado, como defensivos, como produtos de higiene e limpeza. Eu depois vou passar uma lista para vocês que esclarece um pouco mais. Mas desses 66 segmentos, 19, que está em vermelho, é o que a gente focou mais no estudo. Por quê? Porque ele representa mais de 50% daquele volume que é analisado em termos de trading, e de importações em torno de 70%. Então, a gente quis focar efetivamente aonde o Brasil está mais exposto no trading, nas importações, que, de uma certa forma, é um termômetro da competitividade para o bem ou para o mal da indústria brasileira. Ou seja, se eu sou muito competitivo, provavelmente eu estou exportando. Se eu sou pouco competitivo, provavelmente eu estou importando muito. Então, o que esses segmentos têm ou de vantagens competitivas ou de desvantagens que precisam ser mitigadas para permitir equilibrar a balança comercial brasileira, que hoje é deficitária em 32 bilhões de dólares na indústria química. Outra coisa que a gente priorizou foram produtos de maior valor agregado. Então, moléculas que têm, em teoria, um conteúdo tecnológico maior, e que tornam a possibilidade de diversificação em produtos que realmente agreguem mais valor e desenvolvimento ao Brasil. Então, aquele número de valor agregado dos segmentos de foco 1, de 3 dólares por quilo, é 3 vezes maior do que do segmento que a gente olhou como foco 2, que é menos de 1 dólar por quilo. Então, são segmentos menos comoditizados da sua média. E o último slide mostra o crescimento das importações. Então, mostrando que os segmentos foco estão crescendo 2 vezes mais, né, 10% ao ano, dos outros segmentos. Então, com esse foco a gente começou a estudar os segmentos. E esses são os segmentos que a gente estudou com mais profundidade. Vocês veem um destaque ali para o setor de lubrificantes. Então, o que efetivamente foi estudar em detalhe? Foi, de uma forma estruturada e organizada, mapear, né, tanto as questões de demanda quanto as questões de fatores de produção, né, como unidades fabris, como processos produtivos, como questões de custo, competitividade, as diversas cadeias selecionadas. Então, a gente mostra nesse slide algumas informações que, para o leigo que não conhece o setor, saltam bastante aos olhos, e esse é um pouco dos objetivos. Então, para alguns destaques que se colocam aqui. Primeiro, na primeira coluna do lado esquerdo, que tem os números, que é em termos de mercado. Então, você tem segmentos com mercados de volume bem maior do que outros, né? Então, alguns segmentos que são muito expressivos. Então, a gente destaca 3 aqui, inclusive, de lubrificantes. Então, o lubrificantes ficou em terceiro lugar dos mercados mapeados, atrás apenas de cosméticos e defensivos agrícolas, em termos de montante movimentado por aquele segmento. Isso, para o governo, é importante, focar naqueles segmentos onde a demanda é maior, que, se eu solucionar esses segmentos, o impacto socioeconômico pode vir a ser maior. Tendências de crescimento. Então, existem segmentos... importância do Brasil no mundo, né? Então, a segunda coluna, que a gente chama de share do Brasil. Existem segmentos químicos no Brasil que representam 10%, 20% do mundo. Ou seja, é aquele segmento que ninguém quer deixar de estar quando você pensa na indústria química. Defensivos agrícolas são 21% do mundo, cosméticos 10%, aditivos alimentícios para alimentação animal em torno de 10%. O setor de lubrificantes já está mais em linha com o que se espera da representação do Brasil, de em torno de 3%, que é mais ou menos o tamanho do Brasil em relação ao PIB mundial. Crescimento, taxas de crescimento, a gente tem aí destaques em alguns segmentos que ressaltaram. Então, o segmento de químicos para IP, que tem alguns produtos que com sinergia com a cadeia de lubrificantes, de 11% ao ano, de 11% no mundo e 25% no Brasil ao ano. Então, segmentos onde o mercado esperado no futuro vai ser bem representativo, e que, se a gente não fizer política de estímulo ao desenvolvimento produtivo, a tendência é importar cada vez mais desses produtos.
E assim por diante, né? Então, em lubrificantes, o que se destacou foi realmente a expressão do mercado e a exposição a importações. Então, é um setor que, se você olha, todos os produtos daquele segmento se importa em torno de 900 milhões de dólares de forma líquida, 1 bilhão e 100 de importações, 200 milhões de exportações. Então, para esse estudo, o foco em lubrificantes foi entender um pouco melhor por que a gente importa tanto e o que poderia ser feito para tornar o desenvolvimento dessa cadeia mais favorável e reduzir essa exposição a importações no setor. E, obviamente, se tiver setores exportadores competitivos, estimular um aumento das exportações. Bom, ainda entrando numa visão mais genérica, a gente tentou formular de forma simples quais seriam as vantagens competitivas sustentáveis daqueles segmentos que a gente mapeou para uma visão mais estratégica, ou seja, se o Brasil quiser ser relevante em alguns segmentos, quais seriam e por quê? Então, existem 4 grandes teses que a gente desenvolveu, né, que lastreiam alguns dos segmentos mapeados. E a primeira tese é relacionada à relevância da demanda. Todo segmento que é relevante mundialmente em termos de demanda, por si só é um atrativo diferenciado do Brasil em relação àquele segmento. Então, quando você fala em defensivos, em cosméticos e em químicos para IP, cujo mercado brasileiro é bastante relevante no mundo, ninguém quer estar de fora. Então, se eu como Brasil, posso usar dessa vantagem como um instrumento de atração de investimentos produtivos no Brasil. Obviamente, atrelado a políticas que estimulam esses investimentos, mas a atratividade do mercado já se justifica para o empresário brasileiro estar olhando o Brasil com maior atenção. As 3 outras teses estão relacionadas à matéria-prima. A gente analisou segmentos commodities, especialidades, e o que acontece na prática é que, em maior ou menor proporção, a disponibilidade e competitividade de matéria-prima são fatores cruciais para a tomada de decisão de investimento. Ou seja, um produtor de lubrificantes ou um produtor de químicos, ele pensa em investir se ele tiver disponibilidade e competitividade de insumos para poder exercer a sua atividade de agregação de valor na molécula. E aí a gente segmentou os segmentos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é onde a gente vê que já existe competitividade e disponibilidade de matéria-prima, só que ela é subexplorada no Brasil. Então, existe, por exemplo, uma cadeia importante de químicos derivados da celulose. A celulose é a brasileira mais competitiva do mundo, é a de menor custo. A gente exporta celulose e tem uma comunidade empresarial que olha o segmento de celulose com bastante foco. Então, a gente tem as condições para poder agregar valor a essa molécula. O que está faltando para a gente conseguir agregar? Quando você olha os derivados químicos da celulose, você vê importações de derivados. A gente exporta a celulose e importa o produto de valor agregado. Então, é estratégico para o Brasil a gente fechar essa lacuna e, eventualmente, exportar os derivados. Alguns aditivos alimentícios, né, principalmente de base renovável, e algumas aromas e fragrâncias também são a base brasileira de biodiversidade, torna o potencial competitivo do Brasil interessante. A segunda tese é uma tese que está mais associada ao mundo de lubrificantes, é a que a gente está chamando de matéria-prima competitiva potencial. Então, se eu olho a situação atual de alguns segmentos, eu vejo uma falta de competitividade e disponibilidade, seja por concentração de oferta, seja por balanço oferta-demanda de matérias-primas deficitário. Você tem o Brasil exposto a uma falta de competitividade em algumas matérias-primas. Então, aqui a gente destaca todo o setor petroquímico. Então, falta nafta no Brasil, falta etano no Brasil, falta diversas moléculas que poderiam ser potencializadas para a produção de derivados petroquímicos. E no setor oleoquímico também. A base óleo no Brasil ela é ainda um pouco competitiva. Então, a palma brasileira, por exemplo, não tem competitividade em relação à palma no Sudeste Asiático. Mas a gente enxerga um quadro
que, se trabalhado, pode tornar essas matérias-primas no Brasil mais competitivas. Então, a petroquímica, a gente, né, fala realmente do potencial do pré-sal e da produção de óleo e gás que vai crescer no Brasil nos próximos anos e que, num horizonte de 5, 10 anos, vai tornar essa oferta disponível localmente e potencialmente competitiva. Então, o que eu faço sabendo que lá no futuro eu vou ter, mas agora eu não tenho? Então, instrumentos de políticas que aumentem a disponibilidade para a indústria química e fortalecimento da cadeia produtiva, o adensamento de produção e agregação de valor nessas moléculas. Aqui o segmento de lubrificantes ele entra como um elemento importante, porque ele é um dos derivados potenciais do petróleo, né, principalmente os óleos básicos. Também oleoquímica também podem existir algumas aplicações associadas a esse segmento. Então você tem efetivamente que trazer para o segmento, para se beneficiar, uma maior disponibilidade de oferta local de matéria-prima a fatores competitivos e aí estimular a cadeia produtora a usar essa matéria-prima para agregar valor. A última tese é o que a gente chama de matéria-prima competitiva em tecnologias emergentes. Então, a gente fala principalmente da química da biomassa. O Brasil tem uma posição bastante diferenciada nos fatores estruturantes, como disponibilidade de matéria-prima a base para a química de segunda geração, base biomassa, subprodutos da cana, e entre outras culturas que a gente podia explorar. E aí a questão é uma questão realmente de uma corrida tecnológica, né, que o Brasil deveria participar tanto como um agente inovador, como uma base produtiva potencial que esses agentes que estão buscando tecnologia vão se instalar no futuro. Então, o que se almeja aí é, efetivamente, daqui a 15, 20 anos, né, quando essas tecnologias se amadurecerem, a gente ter uma base produtiva, base biomassa relevante. Então, setor de lubrificantes, setores e segmentos que tiverem pesquisas e inovações baseadas em química de biomassa poderiam ser beneficiados, e aí parte do governo estimular o setor a pesquisar mais e a buscar achar soluções tecnológicas para investimentos em produção para atender o setor de lubrificantes. Alguns exemplos eu vou passar bem rápido, alguns exemplos de potenciais que a gente está olhando em segmentos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, para cosméticos, com a base produtiva brasileira já forte, para atender o mercado doméstico, buscar dominar ou aumentar sua representatividade nas exportações para a América Latina. O Brasil hoje, apesar dessa força toda no mercado doméstico, a participação é pequena nas exportações para os países vizinhos. Explorar melhor a biodiversidade local para desenvolver produtos para o setor cosmético. E a parte de desodorantes tem uma lacuna específica que a gente, com o advento do pré-sal e disponibilidade de matérias-primas petroquímicas, poderia reverter a balança comercial, que hoje é importadora. Em aromas, a gente está falando em agregar valor à matéria-prima, reestruturar a cadeia de química fina, as rotas sintéticas. A gente precisa fortalecer essas rotas para poder ter disponibilidade para explorar mais aromas e fragrâncias e rotas naturais também. E assim por diante. A gente olhou poliamidas, derivados de celulose, oleoquímicos, química da biomassa. Então, no fundo, o estudo está trazendo uma carteira de oportunidades e de estratégias que o Brasil, e considerando as condições do Brasil no mundo e suas vantagens comparativas, poderia direcionar a estratégia de desenvolvimento de cada um dos segmentos. Quando a gente coloca isso em números, a gente tenta quantificar o que poderia ter de impacto para o Brasil se a gente perseguisse essas estratégias e fosse bem sucedido nelas. A grande pergunta que se coloca é, tá bom, eu tenho um déficit comercial relevante hoje. Se eu fizer isso, eu consigo reverter, eu vou continuar dependente de importações. E aqui o que a gente mostra é que existe um impacto potencialmente bastante relevante, tanto em investimentos, a gente está falando aí de 20 a 40 bilhões de dólares de investimentos nos próximos 10 anos, quanto de balança comercial. Nos segmentos que a gente estudou, que se a gente não fizer nada, deixar do jeito que está, a gente pode abrir o espaço de importações de 9 bilhões
para 25 a 31 bilhões de dólares, ou seja, realmente o mercado consumir muito produto importado. E se a gente trabalhar no sentido inverso, né, de desenvolver políticas e investimentos, a gente poder reverter a balança para até um superávit de 12 bilhões de dólares. Então, o que isso no final representa é uma trajetória, uma jornada estratégica para o Brasil, que a gente tenta estruturar para criar uma agenda de políticas que suportem o desenvolvimento dessa estratégia. Então, focar em alguns segmentos que a gente tem vantagens comparativas, estimular o desenvolvimento através de políticas específicas para esses segmentos e obviamente, estimular o empresariado a investir, decidir colocar a capacidade de forma sustentável. No segmento específico de lubrificantes, a gente traz aqui um zoom, né, até pelo público, o que a gente olhou em uma visão mais macro, né? É um mercado expressivo, é um mercado que cresce, é um mercado automotivo, né, puxa muito do crescimento e outros segmentos. É um déficit que vem crescendo, né? Hoje, já em 2012, o nosso número era de 0,9 bilhões de dólares, e a tendência é de um maior crescimento. E boa parte do déficit é função da falta de óleo básico nacional, que puxa muito do déficit. Tem, obviamente, os aditivos, que são representativos também. Então, são diversos produtos que a gente importa, mas a gente também não tem a pretensão de no Brasil, querer fazer tudo aqui. O trading na indústria química é normal, mas a gente quer buscar atacar os pontos principais que estão abrindo lacunas relevantes na balança, e a parte de óleos é bastante relevante. Então, o que a gente enxerga como potenciais oportunidades para fechar essa lacuna e potencializar esse segmento é, efetivamente, buscar políticas iniciais de aumento dos óleos básicos no Brasil, seja através de rota tradicional, através da rota refino, né, rota sintética, seja através das operações de refino, seja fomentar fontes alternativas através de inovação. Então, a gente também quer enxergar aqui o potencial de desenvolvimento tecnológico, eventualmente de rotas renováveis ou até gasto-líquidos, que a gente está olhando mais para o futuro como potenciais fontes de óleos para abastecer o setor. Quando a gente coloca isso à luz da situação atual, a gente está falando basicamente de 3 grandes desafios. Primeiro, a gente precisa aprimorar a regulação para melhorar a eficiência da coleta dos óleos, hoje já utilizados, para abastecer o refino. Então, verificar realmente lacunas aqui, incentivar investimentos em refino, em coleta e buscar esse aumento da eficiência. Existe uma boa parte do óleo hoje utilizado que poderia ser coletado, hoje não se coleta, e poderia aumentar a disponibilidade local de óleo secundário. Segundo desafio seria realmente disponibilizar matérias-primas para esse segmento, né? Tanto para a rota tradicional como para gasto líquido, e aí é realmente atrelado àquela tese do advento do pré-sal. Vai ter oferta de molécula, a gente precisa ter políticas que ajudem a direcionar essas moléculas para esses segmentos que o Brasil necessita, e não exportar o petróleo de forma bruta. E o terceiro ponto é questão de aspectos tecnológicos. Aqui a gente destaca fluidos de perfuração como uma manchete, mas a ideia aqui é expandir a questão da inovação no segmento. Como é que o governo pode ajudar com estímulos para pesquisa e desenvolvimento, tanto na parte renovável quanto no desenvolvimento de produtos para aplicações específicas. No caso de fluidos de perfuração, a gente enxerga um potencial de mercado até interessante, de grande crescimento, que pode afetar o setor de lubrificantes e que deveriam ser perseguidos pelos empresários e pelo governo como forma de estímulo. A gente quantificou o potencial apenas do refino, por enquanto, mas a gente entende que esse é um segmento que pode ter muito mais investimento e muito mais impacto, principalmente através de investimentos na matéria-prima, mas também em segmentos em agregação de valor nas moléculas,
Então, acho que se eu for dar uma frase de resumo para o segmento de lubrificantes, ele saiu bastante destacado no estudo, e a ideia desse estudo é realmente sinalizar ao governo, à sociedade, daqueles segmentos que deveriam ter um foco mais estratégico para desenvolvimento nos próximos anos. Então, aqui a gente coloca um pouco da fotografia esperada. Então, se a gente colocar hoje o mercado, o consumo de lubrificantes em toneladas, a gente está falando aí de já uma exposição de importações que está em preto, né, em torno aí de 500, 600 milhões de dólares. A gente está prevendo aí, se não for feito nada, um aumento bastante substancial da importação líquida. E é esse tipo de preocupação que o BNDES e o governo vão tentar buscar mitigar, né? O mercado vai crescer, a gente vai precisar de produção local para atender esse mercado, e o que a gente precisa fazer? E eu já falei um pouquinho das principais ações, mas aumentar a capacidade de refino, aumentar a capacidade de produção de óleo básico e apostar em diferentes rotas para diversificar as alternativas para o mercado. Bom, falar um pouco de políticas. Então, tá bom, tem que fazer isso, o empresário tem que correr atrás disso, é oportunidade de negócio, mas eu tenho lacunas competitivas que, quando eu analiso investimentos, eu torno a conta não fecha, ou eu prefiro fazer em outro país e importar. Como é que a gente fecha isso, né? Então, a gente está, na verdade, juntando essas necessidades num pacote de políticas propostas que tragam uma reversão ou um aprimoramento do quadro atual do Brasil em relação ao resto do mundo. A gente está falando aqui, basicamente, de 6 grandes pacotes de políticas. Então, eu vou explicar um pouco os detalhes. A gente está agora ainda estudando, articulando com órgãos do governo, mas aqui é o título de exemplo de onde a gente está caminhando. Então, a primeira parte é da matéria, digamos assim, do petróleo e petroquímica, que pode impactar lubrificantes. E o objetivo das políticas seriam, basicamente, induzir ou incentivar maior disponibilidade e competitividade da matéria-prima do Brasil, e agregando valor através da indústria química. Então, aqui, a gente, no final, vai ter uma grande discussão do que fazer com a molécula futura do petróleo e gás que vai sair do Brasil. Existem alternativas de uso. O governo pode exportar o petróleo, pode fazer mais combustíveis, pode fazer mais produtos químicos. Então, uma estratégia de país, de diversificação, parece importante pensar nessas 3 alternativas, e a indústria química estaria na lógica de diversificação na ótica de Brasil. Então, como é que eu aproveito esse potencial para a indústria, mas como é que eu estimulo que o empresário olhe esse potencial de forma disponível e competitiva para poder efetivamente fazer um investimento no Brasil em capacidade de produção de químicos, né? E aí lubrificantes entrando nessa cadeia. O segundo ponto é o setor de regulamentação. Então, para vários segmentos que a gente já estudou, e o setor de lubrificantes também não foge à regra, existem aspectos regulatórios que precisam ser aprimorados para poder estimular melhores condições de produção, comercialização, fomento à demanda, entre outros aspectos de relevância. Então, a título de exemplo, poderíamos estimular setores de poliuretanos com maior desenvolvimento da construção civil, ou setor de lubrificantes em aspectos de especificação de produto, para poder estimular uma maior competitividade do produto, ou uma maior diversificação de uso. E esse tipo de necessidade específica é muito importante ter a voz de vocês para sinalizar as necessidades. Por quê? Porque entra, às vezes, muito em aspectos técnicos, né, do produto. Então, vou dar um exemplo que me vem à cabeça aqui dos poliuretanos que eu falei. É uma questão técnica de eficiência energética das edificações que fundamenta uma possível melhoria regulatória para estimular o segmento. Esse tipo de fundamento técnico é necessário para sensibilizar órgãos do governo no que se diz respeito a melhorias no sentido de desenvolvimento, com benefícios socioeconômicos. Então, a comunicação com vocês, né, que vivem as lacunas, né, de regulamentação,
É importante, e aí eu acho que é um ponto que eu gostaria de fazer um convite especial para vocês pensarem e nos darem contribuições a respeito dessa temática. Inovação e tecnologia é o terceiro tema. A gente quer estimular não só financiamentos e subvenções e o melhor apoio de governo para pesquisa e desenvolvimento, mas também aproximar a indústria com a comunidade acadêmica em focos de pesquisa, né? Então, aquela química da biomassa, por exemplo, que a gente falou, é um foco importante. Então, direcionar recursos escassos para aquela química, para a gente parece fazer sentido estratégico no Brasil. Apostar naquilo que pode ser um grande alavancador de desenvolvimento futuro. Parte de matérias-primas renováveis, aqui a gente fala de lei da biodiversidade, a gente fala aqui de estímulos a certas matérias-primas renováveis, como a palma, como mamona, como outras matérias-primas que poderiam ser potencializadas e aí se tornarem matérias-primas relevantes para a indústria química. E os dois últimos são mais tradicionais, né? A gente sinalizar questões fiscais que realmente impactam no setor químico. Então, aqui a gente fala não necessariamente da carga tributária, mas questões também de isonomia, questões também de barreiras tarifárias e eventuais distorções que isso ocorre no mercado. Alguns segmentos sofrem com esse tipo de problema e parte do estudo é também identificar essas distorções e corrigi-las. E a parte de infraestrutura é a última, né? Então, no final, é um problema crônico do Brasil, todos os segmentos têm, a química também tem, e aqui a ideia é a gente tentar colocar de forma mais direcionada à indústria química as necessidades específicas de infraestrutura que podem melhorar a competitividade da indústria química brasileira. Só a título de encerramento, como eu já mencionei, a ideia desse estudo é informar a sociedade, tornar essa discussão mais rica, mais transparente, e para isso a participação dos agentes da indústria é fundamental. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem convidando as comunidades da indústria química, dos diversos segmentos que a gente estudou, a participar do estudo. Qual a melhor forma de fazer isso? Primeiro, pegar o material que a gente desenvolveu, fazer uma leitura. A gente tem um relatório específico de lubrificantes que deveria concentrar uma visão do segmento no Brasil, né? Uma visão estratégica, uma situação atual, uma visão de futuro. Se você procurar no Google FEP Químicos, é fácil encontrar. A gente também pode disponibilizar uma cópia eletrônica até no próprio site, se vocês tiverem depois, a gente pode ver a forma de facilitar o acesso de vocês. E a segunda questão relacionada à participação é se disponibilizar, comentar, mandar um feedback para a gente está aberto a comentários. A gente deixa aqui os contatos, né? Eu sou o Rodrigo Massa, sou o coordenador geral do estudo. A gente tem aí mais 3 profissionais que também estão conduzindo o trabalho, o Daniel Becker, Sheba e o Carlos Lopes. E do BNDES, o Martim Francisco é o grande coordenador pelo lado do banco. Ele é um dos gerentes do Departamento de Indústria Química e ele que está fazendo toda a ponte com órgãos de governo para a gente articular as propostas. Então, o estudo, só para finalizar, né, a gente vai terminar mês que vem a elaboração dele, vamos fazer uma entrega formal ao banco, e a partir daí o que o banco pretende é usar esse instrumento como catalisador de mudanças em termos de políticas e um melhor diálogo com o empresariado no que diz respeito ao desenvolvimento da indústria química. Então, eu acho que para vocês que estão assistindo essa palestra, é importante ter conhecimento desse movimento, poder disseminar que ele existe, esse movimento existe para os seus respectivos colegas das empresas e da comunidade, e se aproximar do BNDES também, em termos de parceiro potencial para investimentos e para desenvolvimento tecnológico. O banco tem uma série de linhas de financiamento e até de subvenção, em alguns casos, para investimentos, e eles estão
extremamente motivados para conduzir essa agenda e para poder ajudar os diversos segmentos a potencializar o crescimento e a geração de negócios nos próximos anos. Então, com isso eu encerro a palestra, abro para perguntas, agradeço mais uma vez a disponibilidade e de tempo para a gente poder comunicar a vocês, e fico aqui agora à disposição para comentar um pouco mais do estudo. Muito obrigado.